Só em Deus achei abrigo. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Louvor a Deus para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e venho te convidar para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos trilhar esse caminho, meditando a palavra do Senhor a cada dia. Hoje, dia 12 de março de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor, Lucas, capítulo 11, versículo do 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe Jesus, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, escrito por Lucas, capítulo 11, versículo do 14 ao 23. Ele nos apresenta Jesus expulsando um demônio que tornava o homem mudo. E coloca que após a libertação, o povo se admira, mas que alguns que estavam lá começaram a acusar Jesus. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa relação revela algo muito sério sobre o coração humano. Mesmo diante do bem evidente, mesmo diante de um milagre evidente, alguns preferem fechar-se à verdade, ao Evangelho. Jesus então responde com uma lógica simples e muito poderosa. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás estivesse expulsando Satanás, o seu reino já teria acabado. Portanto, o que está acontecendo ali não é obra do mal, mas a manifestação do poder de Deus. O reino de Satanás, ele de fato já foi destruído. Já foi destruído. Nós temos vários santos na igreja que fazem esta relação. Santo Afonso Maria de Ligório é um deles. O demônio já está destruído, já está vencido e está ali amarrado como um cachorro amarrado a uma corda. E ele só pode lhe fazer mal se você for até lá. E aí ele vai ter permissão, ele vai ter alcance para poder fazer algo contra você. Mas se você está sempre na graça, está sempre na presença de Deus, o demônio não pode fazer nada contigo. Então o reino de Satanás, que é dividido entre si mesmo, ele já foi vencido. Agora nós, infelizmente, muitas vezes, ao distanciar da graça, ao cometer pecado,
Ao não se confessar, ao não se arrepender, você está dando margem e condições para que o demônio te alcance. Jesus declara algo que é fundamental e que é decisivo. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou o reino de Deus e está perto de nós. Que grande bênção, que esperança aqui a gente alimenta. A expressão dedo de Deus aparece também no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 19. Os magos do faraó reconheceram que as pragas realizadas por Moisés são obra divina. Aqui Jesus revela algo ainda maior. Ele próprio é o sinal de que o reino de Deus chegou ao mundo. A igreja ensina que Cristo veio libertar o homem do poder do demônio, do poder do pecado. Encontramos no Catecismo da Igreja Católica, número 550. Cristo veio destruir as obras do diabo e libertar o homem da escravidão do pecado. Por isso, cada milagre de libertação realizado por Jesus é sinal da vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado. Nós somos convidados, desde o nosso batismo, a permanecer na graça. Por isso, aproveitem, nós estamos no tempo sacramental, no tempo da igreja. Vamos beber sempre desta fonte, vamos estar sempre com Cristo. Ele que é a nossa salvação, a nossa força, a nossa esperança, a nossa liberdade. Jesus fala também no Evangelho que um homem forte, bem armado, quando guarda a sua casa, ele consegue manter tudo em seguro. Mas, se chega alguém mais forte do que ele, arranca-lhe tudo que tem, a armadura na qual ele se confia, e vence-o. Este homem forte simboliza o demônio. Mas Cristo é mais forte do que o demônio. Na cruz e na ressurreição, Jesus venceu definitivamente o poder do mal, como ensina a tradição da igreja. Cristo é o vencedor do pecado, da morte e de Satanás. Por isso, a vida cristã não é neutra, ela acontece dentro de uma batalha espiritual. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Jesus é mais forte, é evidente. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o demônio. O Evangelho termina com uma frase muito mais forte. Vejamos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Aqui nesse trecho, Jesus nos ensina que não existe neutralidade na fé. Nós precisamos nos decidir. Muitas pessoas dizem, eu não sou contra Deus, mas também não me comprometo. Isso é uma certa neutralidade, é ficar em cima do muro. Isso para um cristão não é conveniente. A vida cristã não é apenas simpatizar com Jesus, é segui-lo, confiar nele e viver segundo o seu evangelho. Quer me seguir, filho? Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Eu não sou contra Deus, mas não me comprometo. A gente escuta isso tanto. Muda só os termos, mas muitas pessoas dizem isso. A vida cristã não é apenas simpatizar com Jesus, é comprometimento e arregaçar as mangas e se decidir pelo reino de Deus. Eu desejo o reino de Deus. Eu quero ser salvo, eu quero salvar os meus. Esta postura é a postura de um cristão,
consciente daquilo que é, daquilo que Deus lhe fez. Por isso, lutar contra o pecado em nossa vida é fundamental. Viver os sacramentos é fundamental. Buscar a santidade é fundamental. Testemunhar a fé é fundamental. Este evangelho nos convida a 3 atitudes concretas. Não endurecer o coração como aqueles que acusavam Jesus. Precisamos aprender a reconhecer os sinais de Deus em nossa vida, que são muitos. A igreja nos dá as armas espirituais necessárias para a nossa proteção, libertação. A oração, a confissão, a Eucaristia e a Palavra de Deus. A fé não pode ser apenas tradição ou costume. Ela precisa ser uma decisão pessoal de caminhar com Jesus sempre. E é a partir dessa decisão que a gente tem força para vencer o inimigo, para expulsar o demônio, para romper com o demônio. Neste evangelho, vemos 2 atitudes diante de Cristo. Alguns se admiram e acreditam até. Outros endurecem o coração e rejeitam. E esses querem pôr Jesus à prova sempre. Esta palavra de hoje, ela nos indaga no nosso íntimo, no nosso interior. Se estivermos com Cristo, não precisamos temer o mal, porque o mais forte já venceu, que é o Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezem comigo. Meu Senhor e meu Deus, meu Mestre e Salvador Jesus Cristo, eu me arrependo de todos os meus pecados e os detesto, porque pecando não mereci o céu, mas o inferno. Mas com a ajuda da vossa graça, prometo não mais pecar e fugir das ocasiões próximas de pecar. E te peço a graça de permanecer firme, próximo a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda esta graça, meus irmãos, de estarmos sempre na graça. E que a Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Jesus, nos ajude a permanecer sempre fiel ao lado de seu Filho, para que, liberto de todo erro, de todo pecado e de todo mal, possamos viver plenamente no reino de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós.